Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre religião. O que significa essa palavra religião, né? A palavra religião, ela vem ligar o homem ao sagrado. Mas por que não ligar, professor, o homem a Deus? Não, porque Deus, ele não está presente em todas as religiões, né? Deus, ele é das religiões monoteístas, do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. Mas o sagrado, ele está presente em todas as religiões, porque o que é sagrado para uma religião não é para outra. Então, religião é uma fé, é uma devoção de tudo que é considerado sagrado naquela determinada tradição religiosa. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Quais são os tipos, então, de religião? Algumas se baseiam em diversas análises filosóficas, como as religiões orientais, e outras querem entender o lado espiritual, como as religiões monoteístas. Mas todas se baseiam em ensinamentos éticos. Todas as religiões têm a sua ética religiosa. Nós vamos falar então um pouquinho do cristianismo, né? O cristianismo é a religião que surge a partir da morte de Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, né, o livro sagrado do cristianismo, Jesus Cristo, ele é a encarnação do próprio Deus. Então, dentro do cristianismo, nós temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que, segundo a Bíblia, é uma única pessoa. Então, os cristãos, eles seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. A partir da morte de Jesus Cristo, os apóstolos, Pedro, ele funda a primeira igreja cristã e Paulo, então, sai pelo mundo para pregar os ensinamentos que Jesus deixou. A partir daí, então, surge o cristianismo. Depois, claro, vai haver as divisões dentro do cristianismo, né? A igreja católica, a igreja ortodoxa e a igreja protestante. Então, como eu já falei, o livro sagrado é a Bíblia, dividida em Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento tem 37 livros e o Novo 29 livros. O Velho Testamento, então, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés através das revelações e os outros pelos profetas, né? E então o Novo Testamento foram escritos pelos profetas, pelos apóstolos de Jesus Cristo. Então ele relata a passagem, né, a vinda de Jesus Cristo, é a nova lei. Como eu falei para vocês, o cristianismo ele tem 3 vertentes: a igreja católica, a igreja ortodoxa e a igreja protestante. Como que surge então a igreja católica? Porque no início, como eu falei para vocês, só se tinha a igreja de Jesus Cristo. Mas, por conta de intenções políticas, comerciais, o Império Romano diz que o cristianismo seria a religião oficial daquele império. Né? No ano de 390, o imperador Teodósio, ele cria o Édito de Tessalônica, onde ele diz, né, ele escreve lá nesse documento, né, Édito é um documento, onde o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano. E a partir daí, então, surgem 2 igrejas, a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Em 1504, então, houve a divisão dessas igrejas por questões também de poder, né? A Igreja do Oriente queria ter o mesmo poder da Igreja do Ocidente, então há essa divisão, que é chamado de cisma do Oriente. Cisma quer dizer divisão. Então, a Igreja do Oriente passa a se chamar Igreja Ortodoxa e a Igreja do Ocidente, que ficava em Roma, passa a se chamar Igreja Apostólica Católica Romana. Só no ano... Só depois, né, no século XVI, com Martinho Lutero, é que vai então surgir a Igreja Protestante. Martinho Lutero, ele protesta contra os dogmas, né, da Igreja Católica.
E a Igreja Católica Apostólica Romana, então, tem seu centro no Vaticano e reconhece a autoridade do Papa. A Igreja Ortodoxa, então, é uma doutrina que tem a sua origem no cristianismo com a divisão da Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa é, portanto, um ramo da Igreja Católica com pequenas diferenças em seus dogmas. Ela não aceita o Papa como líder da Igreja, Ela tem o Santo Sínodo Ecumênico como líder dessa igreja. Ela também não aceita o purgatório e nem a Virgem Maria como santa, né, como os católicos a colocam. Né? Ela é mãe de Jesus, mas os católicos colocam ela como santa e os ortodoxos não. A Igreja Protestante, então, né, ela surge na Europa no século 16, como eu falei para vocês, como resultado das reformas, né? Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja Católica e ele foi convocado para transcrever a Bíblia do latim para o alemão. E o que acontece? Ele começa a ver algumas coisas, algumas contradições que não estavam não estavam corretas. O que a igreja pregava não estava condizendo com o que a Bíblia, o que estava escrito na Bíblia. Então ele cria, né, 95, ele encontra 95 coisas erradas, as 95 teses de Martinho Lutero, e ele prega na igreja de Altenburgo, lá na Alemanha. E aí surge, então, a igreja luterana. Depois vai surgir, então, o calvinismo na Suécia, na Escócia, em Genebra, e o anglicanismo na Inglaterra. Com tudo isso, né, a igreja católica ela precisa de uma nova reforma, né? Aqui nós temos o judaísmo é a primeira religião monoteísta, né, que surge, ela vem da descendência de Abraão, ela surge, né, depois de Moisés salvar, né, tirar todo o povo da escravidão do Egito, né? Depois de 400 anos, Moisés vem e liberta o povo da escravidão do Egito. A partir daí, então, surge o judaísmo. O judaísmo é uma religião monoteísta de origem abraâmica, né, que vem da descendência de Abraão, como o cristianismo, como o islamismo. Tem a crença em um único Deus, não tem Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele tem como livro sagrado, então, a Torá, ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, que são os livros escritos por Moisés através das revelações de Deus. E o restante, né, dos outros livros do Velho Testamento, então, são chamados de Bíblia hebraica. O símbolo do judaísmo, então, é a menorá, ou candelabro, que representa a luz divina, a luz do mundo, né? Significa, então, a luz da Torá. Agora nós temos o islamismo. O islamismo vai surgir depois de Jesus Cristo, né? Depois do cristianismo. É a última religião monoteísta da descendência de Abraão. Então, Maomé ele recebe a visita, né, do anjo Gabriel. O Maomé ele era um homem muito religioso, ele vivia nas montanhas, nas cavernas. Em um determinado tempo, né, no ano de 604, 606, por aí, ele recebe a visita do anjo Gabriel. Então, o anjo Gabriel dizia para ele que ele tinha que fundar uma nova religião, que ele era o profeta de Deus. E a partir daí ele começa a pregar os seus ensinamentos, né? Todas as visões que ele teve, todas as revelações do anjo Gabriel. E aí ele funda o islamismo. Chega um tempo, no ano de 622, Maomé ele é perseguido. E ele tem que fugir da cidade de Meca, que é a cidade onde ele nasceu, viveu e morreu, né? Ele chegou num tempo que ele teve que fugir dessa cidade. E ele vai, então, para uma outra cidade, que é chamada, essa fuga dele, né? De Meca para Medina, é chamado de Égira.
Isso acontece no ano de 622 e é quando ele funda, né, ele cria o calendário islâmico. Né? O calendário islâmico ele é diferente do calendário cristão. O calendário cristão é contado dia a dia. O calendário muçulmano é contado através das fases da lua. Então, eles estão no ano bem menos do que nós estamos hoje, né? Eles estão no ano de 1442. Nós estamos no ano de 2021, porque o nosso tempo é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo. Aqui nós temos, então, o livro sagrado dos muçulmanos, do povo islã, que é o Alcorão ou Corão, que são revelações do anjo Gabriel para Maomé. Aqui nós temos, então, o hinduísmo, que é uma religião oriental. Né? O hinduísmo foi a primeira religião, propriamente dita, que surge no mundo. É uma religião da Índia, onde eles são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses, né? E eles também têm a trindade, como se tem dentro do cristianismo. Então, os deuses da trindade do hinduísmo é o Brahma, o criador do universo, Shiva, o deus destruidor e regenerador, então ele vai destruir para construir algo melhor, e Vishnu, que é o deus da manutenção do universo, que vai manter a ordem dentro do universo. Os hindus acreditam então no processo da reencarnação, que é chamado de samsara. O processo da reencarnação, pessoal, não é algo bom dentro do hinduísmo, né? Porque são ações que tu cometeu nessa vida, ações ruins, e que tu vai pagar numa outra vida, que é chamado então de karma, né? A lei do karma. Como que o hindu ele vai se livrar deste processo da reencarnação? Agindo conforme a lei das religiões orientais, que é o Dharma. O Dharma é a lei que rege as religiões orientais, né? A lei que cuida do mundo, né? Que cuida propriamente dita da religião. Então, quando o fiel hindu ele segue corretamente o Dharma, ele vai se livrar então do processo da reencarnação, da samsara. Né? Então, ele vai se tornar um inexistente e vai morar com o Deus Brahma. Aí o livro sagrado é o Vedas, que é dividido em quatro partes. Aqui nós temos o budismo. Então, o budismo é uma filosofia de vida, além de uma religião, né? É uma religião que surge no século IV a.C. Buda, ele era um príncipe, ele era um homem rico que vivia num castelo, ele fazia parte da nobreza indiana, e um certo dia, então, ele resolve abandonar tudo e viver em nome da religião, do budismo. A história conta que Buda ele vem da reencarnação de um avatar do deus Vishnu, né, lá da trindade do hinduísmo, porque o Buda ele era um hindu, né, e ele fundou, então, o budismo. O budismo ele prega o não ao desejo, porque ele diz o quê? Que o homem ele tem o desejo, do desejo causa o sofrimento sofrimento ele precisa superar para poder eliminar esse desejo para alcançar a iluminação, para se livrar do processo da reencarnação. Então essas são as 4 nobres verdades do Buda. Como que ele vai alcançar esse processo, né, de iluminação? Seguindo a roda do Dharma, os 8 caminhos ou as 8 vias do budismo, que é fala, ação, atenção, pensamento, compreensão, meio de vida, visão correta, atenção, pensamento, sabedoria. Então, se o fiel ele segue esses 8 caminhos, ele vai alcançar então o nirvana, né? A iluminação. No universo budista, não possui um início ou um fim. O nirvana seria o estágio ideal, mas esse não pode ser ensinado, apenas recebido. Então, como no hinduísmo, o budismo também acredita no processo da reencarnação, acredita na samsara, né? Nesse processo de reencarnação, no karma e no dharma. O dharma são os ensinamentos que Buda deixou para os fiéis budistas.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Um super beijo!